Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, fui traída e ele escolheu a amante. Estou fazendo tudo certo, contato zero, etc. Não consigo esquecer, lembro deles toda hora. Veja bem, minha querida, traição é algo muito doloroso. Então, a traição já é algo doloroso. Quando nós descobrimos uma amante, um amante, e aí a pessoa então fica com o amante, então tem um emaranhado de situações que você tem que lidar com a traição e tem que lidar com a sensação de ter sido trocada. Então tudo isso é realmente muito pesado. Até porque há casos em que a pessoa dava sinais de que tinha alguma coisa ali. Embora você às vezes fingia que, ou então falava, não, acho que não é nada, coisa da minha cabeça, mas tinha os sinaizinhos ali. E tem outros que não deram o menor sinal. Pelo contrário, reforçavam o quanto te amavam. Saíam de casa de manhã dizendo te amo. E aí você tem que lidar com a informação de um momento para o outro. Eu não vou nem dizer de um dia para o outro. Muitas vezes é de um momento para o outro eu tenho que lidar com essa enxurrada de coisas que cai sobre a minha cabeça e vem aquela sensação de que o chão se abriu debaixo dos meus pés e, sabe, eu não sei lidar, eu não sei o que está acontecendo. As bases onde eu estava apoiada, parece que elas estão desmoronando, e de fato estão. Então, quer dizer, você está fazendo certo, contato zero, etc, tal. Mas aí leva um tempo ainda para o coração. Lembrando que quando a gente fala de coração, a gente está falando do sentido metafórico do aspecto emocional. Então, quer dizer, vai levar um tempinho ainda para as minhas emoções, os meus sentimentos, certo? Eles se adequarem, eles se equilibrarem com aquilo que a minha razão já sabe. Então, eu já sei que eu tenho que ter contato zero, que o problema não sou eu, ele que foi desonesto em relação a mim, em relação ao sentimento que tínhamos, à relação que mantínhamos, às coisas que eu fiz, companheirismo que eu dediquei a ele, parceria, cumplicidade, família que constituímos, enfim, eu sei de tudo isso. Mas, óbvio que leva um tempinho para o mundo emocional ele se afinar, ele entrar em equilíbrio com o racional, ou seja, aquilo que eu já sei. Eu sei de tudo isso. Agora tudo isso aqui vai levar um tempinho para essas informações se encontrarem. Então, veja bem, quando nós somos traídos, o que acontece? Não é só a traição em si que nos machuca, mas machuca também a quebra dos significados. O que você acreditava que vocês tinham juntos. Então, é o que eu disse, a história, quando envolve família, o que fiz, aí eu lembro todas as coisas, os momentos pelos quais passamos, recordamos como que a relação começou. Então, são tantas coisas que começam a vir, a imagem que você tinha dele, a confiança que vocês tinham construído, aquilo que eu falei, carinho, cumplicidade, parceria, a história que projetava para o futuro. Então, assim, entenda, o seu cérebro ele está tentando reorganizar todo esse quebra-cabeça. Olha quanta coisa eu fui falando aqui. Entre tantas outras que estão vindo aí na sua cabeça, tantos outros momentos, tantas outras situações. Então imagine, o cérebro está tentando conectar todos esses fragmentos, esse quebra-cabeça. Aliás, é por isso que você pensa neles o tempo todo. Foi o que você falou aqui. Não consigo esquecer. Lembro deles a toda hora. Então, você pensa nele a toda hora, por causa de todos esses fragmentos, é como se você estivesse tentando entender o que aconteceu. Então, assim, não é que você queira lembrar, pelo contrário, se você tivesse a possibilidade de virar a chavinha e não lembrar mais nesse ser, você assim o faria. Então, não é que eu não quero, eu quero não lembrar. Mas é como se o meu cérebro estivesse tentando entender tudo isso. Ou seja, o meu cérebro está tentando entender o que para mim não faz sentido.
Como assim, gente? Não faz sentido. Até ontem dizia que me amava. Até ontem a gente não faz sentido porque é a nossa história, porque o que a gente viveu, o que a gente tudo que a gente passou, agora ele faz isso comigo. Família que a gente tinha, joga tudo no lixo por causa dessa daí, por causa não sei. Olha só, e olha o perfil dela como que é ainda. Olha, falaram pra mim que ela é barraqueira, que ela já fez isso com não sei quem, com não sei o quê. Tá vendo? Pra mim não faz sentido. É por isso que eu fico lembrando. Por isso que um dos mecanismos para me ajudar é eu parar de querer procurar sentido. Porque não tem. Por quê? Porque o sentido está nele. Ele que optou por isso. Entendeu? O que aconteceu? O que aconteceu se ela deu um chá de periquita nele? Se ela não sei o quê? Se ele... Eu não sei o que aconteceu. E eu não quero saber. Eu sei o que eu vivi com ele. E eu valorizei. Ele não. Então assim, eu não quero entender o que... Para mim fazia sentido a gente continuar a nossa história. Se para ele não fez, aí é um problema dele. Se ele não soube valorizar, agora eu me posiciono diante disso. Ele não soube valorizar. Então eu não quero sofrer por ele, que não soube valorizar. Então é isso. Eu pego o que eu posso fazer, mas ainda assim não é um passe de mágica. Certo? Ter esse tipo de pensamento me ajuda muito, muito. Mas, lógico, né? É inevitável. É o que eu disse. Eu tenho tantos fragmentos e parece que eu quero montá-los, entendê-los por A mais B. Por isso que eu fico lembrando. E essas lembranças involuntárias, ou seja, né? Que parece que elas vêm, não sou eu que quero. Por isso que são lembranças involuntárias, como por exemplo, o que será que eles estão fazendo agora? E eu tô aqui e ele deve estar se divertindo com ela. Será que eles estão assistindo o filme? Será que ele levou ela... Né? Hoje é sábado, será que ele levou essa infeliz naquele restaurante que a gente costumava ir? Então eu fico com esses questionamentos e com essas lembranças. Será que ele ainda pensa em mim? Será que ele está lá com ela e não pensa nem um pouquinho em mim aqui na família que ele deixou? Então tudo isso é como se fosse uma grande tentativa de eu manter o controle de algo que escapou das minhas mãos. Aliás, de algo que me feriu e escapou das minhas mãos. Eu não tenho mais o controle sobre tudo isso. Então eu ficar pensando o que ele está pensando, o que está fazendo, o que não está fazendo, é como se fosse uma tentativa inconsciente de eu recuperar esse controle. Só que esses pensamentos, isso te prende no ciclo da dor. Então, sabendo? Tá vendo? Quando eu identifico isso, é o que eu estou fazendo isso. Nossa, então é uma tentativa inconsciente de eu querer manter o controle. Não tem. Eu tenho controle sobre o que eu posso controlar. Por exemplo, eu era fiel a ele, isso eu poderia controlar. Agora, eu não controlava ele. Se ele vai ser infiel a mim, como foi o que aconteceu, realmente não estava sob o meu controle. Então assim, tá vendo? Não é culpa minha, isso diz respeito a ele, isso fala sobre ele, isso fala sobre as escolhas dele. Então eu vou tendo esse tipo de pensamento, né, que vai me auxiliando a ir abandonando isso, para eu ir me libertando desse ciclo da dor. E aí a cura começa quando você aceita isso, que não há controle. Eu não controlo, eu controlo o que está em mim. E o que está em mim agora? Então, agora eu não tenho esse controle, do outro não, mas eu tenho, o que eu controlo? As escolhas, certo? Assim como o que ele controlava? As escolhas. E ele escolheu me trair, ele escolheu ficar com ela. O que eu controlo? As escolhas. E eu escolho não alimentar mais esse enredo, não alimentar mais essa história. Eu quero, na verdade, finalizar essa história. Então, tá vendo? O que eu controlo? A minha escolha. E sempre que vier uma lembrança, eu gostaria que você fizesse um ritual muito simples, mas de uma eficácia enorme. Veio uma lembrança, eu tenho que falar para mim mesmo. Isso é lembrança. Isso é passado, não é presente. Então, fale assim, ó. Aliás, vamos fazer uma frase padrão aqui. Veio a lembrança, fala assim, ó. Isso é memória, não é presente. Gente, vocês não têm noção de como isso pode ser produtivo se você fizer isso. Você está ativando o seu cérebro para mostrar, isso já é parte do passado. É memória, não é presente. O presente, sabe o que eu tenho? Um cara que fez as escolhas dele. Um cara que estava me enganando. É isso que eu tenho no presente. Então eu vou pegando o ranço. E é o ranço que faz com que a pessoa amanhã se torne indiferente a mim. E o objetivo deve ser a indiferença.
Não tem que ser o ódio. O objetivo é a indiferença, ou seja, esse ser, quando eu lembrar dele, não mexe mais comigo. Eu só irei lembrá-lo como alguém que passou pela minha vida, alguém que foi um sem vergonha, um canalha, e posso lembrar, é o pai dos meus filhos. Mas não é algo mais que me machuca. Então preste atenção. Vieram as lembranças, pare, respire fundo. Isso é memória, não é presente. Então, automaticamente você está mandando um comando para o seu cérebro. E o que eu tenho como presente? E aí você vai estar colocando os pés na realidade. No presente eu tenho isso aqui. E aí você respirou, falou isso. Isso é memória, não é presente. Aí você respira fundo e muda o foco. Vai tomar uma água, vá até a janela, olhe para a paisagem, veja o que está acontecendo, entendeu? Muda o foco. Vai fazer alguma outra coisa. Então, assim, cada vez que você faz isso, sabe qual é o recado que você está mandando para o cérebro? Que essa lembrança, ela não é conveniente. Ela é inconveniente, não é bem-vinda. E o cérebro vai entendendo isso. Então, essas lembranças, elas vão diminuindo. Outra coisa, o fato dele ter escolhido a amante, isso não fala sobre você. Que ela é melhor que você é insuficiente. O fato dele ter escolhido ficar com ela é sobre as escolhas dele, é sobre o nível emocional e moral dele, não é sobre o seu mérito, sobre o seu valor. Ele pode ter escolhido o caminho mais fácil, não o mais ético. E você, minha querida, ficou com o que mais importa, que é o quê? A dignidade. Eu tive dignidade durante a relação, certo? Eu me mantive aqui, me mantive presente, quis cumprir com um acordo, porque o casal, queira ou não, faz um acordo, ainda que de maneira indireta, mas existe um acordo, certo? Então, não está assinado lá no papel que nós temos que cumprir a fidelidade. Mas isso está implícito, não está? Aliás, é isso que agora pode te curar. Ou seja, não orgulho. Porque ela é melhor que eu. Não, o que cura é eu ter agido com honestidade. Eu agi com amor, eu agi com verdade. Então, eu não tenho que ser tomada pelo orgulho, pelo é melhor que eu, ou ainda por uma sensação de raiva de mim mesmo, no sentido, apareceram às vezes tantas oportunidades para que eu o traísse e eu sempre me mantive firme. Pois é, tá vendo? Eu sigo em paz. Eu agi com amor e com verdade. Mas olha o que eu recebi. Pois é, isso está falando dele. Isso mostra quem ele é. Se você tivesse agido, você estaria se igualando a ele. Se você tivesse agido do jeito que ele agiu, você teria se igualado a ele. E aí, sabe, por uma sensação de justiça, já que eu estou me sentindo injustiçada, porque trocou, porque fez isso, por uma sensação de justiça, eu tenho que trocar esse lembrar deles por reconstruir a mim mesmo. Porque, veja bem, a melhor vingança, se é que existe uma melhor vingança, é você ter o brilho recuperado, é você ter a sua paz interior. Essa é a melhor vingança. Então eu substituo, eu vou ficar lembrando deles. O que lembrar deles ajuda na minha reconstrução? Nada. Então assim, ao invés de eu ficar lembrando deles, eu vou focar na reconstrução de mim mesmo. Então assim, agora eu quero apostar em mim, coisas que eu gostaria de fazer e que muitas vezes não fazia, justamente por causa desse cara que às vezes colocava empecilhos e obstáculos. Agora eu foco em mim. Sempre quis fazer uma faculdade e ele colocava um monte de coisa, sempre quis fazer um curso de não sei o quê, sempre quis sair no domingo de manhã para que eu pudesse ir naquela feirinha. Agora eu faço. Quando a vida se enche de novos significados, as lembranças do passado perdem força. E claro, tenha paciência com o tempo, porque como eu disse, leva um tempo para a sua emoção ela ir se afinando com a razão, aquilo que eu sei, eu tenho certeza que é assim, mas teve uma carga emocional muito forte envolvida em tudo isso. Então leva um tempo para isso entrar em equilíbrio. Então tenha paciência. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que eu possa entender o que está acontecendo e assim de fato conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site
www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.